Olá, bom dia a todos. Muito bem-vindos a mais uma live da FIPEA. Hoje vamos tratar dos valores controversos da GCG. Temos aqui a doutora Juliana Brito, do escritório Fonseca de Mello, que nos assiste. Nosso advogado da FIPEA, doutor Vanter Coutinho, darão início aí às explanações acerca dos valores controversos da GCG. Muitos de vocês já devem ter recebido os valores incontroversos e nós vimos aqui explicar como se darão as tratativas e os próximos trâmites para os valores controversos. Que tenhamos uma ótima live. Vou passar a palavra para o Dr. Vanter, que vai dar algumas explicações acerca do funcionamento do nosso evento, e, na sequência, a doutora Juliana irá fazer as explanações. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Vanter, sou da equipe jurídica aqui, sou advogado do jurídico interno da FIPEA. Um prazer falar com vocês. Alguns talvez já me conheçam, já tenham falado comigo por telefone. A nossa live hoje, como a Helena bem explicou, vai ser para tratar sobre os valores controversos da GCG, aqueles valores que a União não reconheceu como devidos e que a doutora Juliana vai explicar e esmiuçar melhor. Mas a dinâmica da nossa live vai ser a seguinte: a doutora Juliana vai fazer uma explanação sobre esses valores, sobre o processo, sobre a dinâmica do processo, e após essa explanação, a gente vai abrir para perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat aqui, através de mensagem, ou também por vídeo e fala. Quem quiser fazer a pergunta por vídeo e fala, eu peço que levante a mãozinha aqui na aba Reações, tem um botão que vocês clicam em levantar a mão. Se não conseguir, pode só mandar no chat também que quer fazer a pergunta de forma oral, que a gente inscreve aqui e chama. Eu vou pedir só que as perguntas se atenham mais à questão geral e mais coletiva sobre o processo e que casos individuais a gente possa tratar depois, tanto pelo nosso WhatsApp, quanto por e-mail ou por telefone. Eu estarei disponível para tratar casos individuais, para verificar eventuais valores, para ver se a pessoa está na lista, não está na lista, enfim, todas essas dúvidas que possam surgir. Então, doutora Juliana, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Vanter, Helena. Bom dia a todos. Eu me chamo Juliana Brito, sou advogada do escritório Fonseca de Mello e Brito Advogados. Estamos aí nessa peleja junto com a FIPEA, nesse mandado de segurança, né, e desdobramentos da GCG. Esse mandado de segurança, ele foi ajuizado ainda no ano de 2000 e transitou em julgado em 2009, tendo como objeto, né, a implementação da GCG nos mesmos percentuais que eram pagos a servidores da ativa para os servidores aposentados e pensionistas do IPEA. E aí, o que foi que aconteceu? Assim, vou primeiro passar um panorama geral e depois a gente vai esmiuçar um pouco mais. Então, essa demanda ela transita em julgado em 2009. Nos anos seguintes, se iniciam, né, são formados grupos de até 20 pessoas para dar entrada nas execuções. Nessas execuções, cada credor é feita uma planilha para cada credor, indicando os valores dessas diferenças remuneratórias que são devidos a título de gratificação de ciclo de gestão e gratificação de desempenho da atividade e ciclo de gestão. E aí, o que acontece? A gente tem hoje 26 grupos de execução, e para cada grupo de execução, a União e o IPEA opuseram embargos à execução. Nesses embargos à execução, as principais teses levantadas pela União Federal, primeira tese, a ilegitimidade passiva da União Federal para responder, porque eles alegam que só poderia responder por esses débitos o IPEA e não a União. Essa foi, inclusive, a tese levantada pela União na ação rescisória que eles entraram. Mas o TRF1 já julgou improcedente essa ação rescisória, então essa tese deles já caiu e o TRF1 não mais aceita essa tese. E o segundo ponto, que esse que é o importante para vocês entenderem aqui, o ponto que eu vou me focar na live, é a questão do excesso à execução. O que é o excesso à execução? Quando os credores apresentam a planilha dos valores que eles entendem devidos a título de diferença remuneratória, a União e o IPEA apresentaram uma planilha diferente. E onde que está a diferença nessa planilha? Eles alegam que os cálculos dessas diferenças remuneratórias deveria ir até dezembro de 2003, porque foi em dezembro de 2003 que houve o pagamento da GCG para os inativos,
Quando eu falo em inativo, eu falo em aposentado e pensionista. Acontece que em dezembro de 2003 persistiu a ausência de isonomia, porque enquanto os ativos passaram a receber 55% de GCG, os inativos recebiam 30% daquilo que era pago para os ativos. Então, essa que vai dar essa diferença nas contas. Essa diferença entre o que é executado e o que é reconhecido é o que a gente chama de valores controversos. São esses valores que são ainda estão sendo objeto de discussão judicial. Em relação aos valores incontroversos, esse vocês já conhecem, porque vocês, grande parte, já receberam os valores, que são os valores que a União e o PE reconheceram como devidos na hora que eles apresentaram a planilha deles. Então, esses valores incontroversos já foram objeto de expedição de precatório ao longo desses últimos anos e praticamente grande parte dos credores já teve, né, o seu precatório expedido. A gente ainda tem pendência de expedição de alguns precatórios incontroversos, mas essas pendências estão naqueles servidores que, infelizmente, vieram a falecer no curso dessa execução. Porque, nesse caso, quando existe um falecimento de uma parte, a gente tem que regularizar a representação processual, então os herdeiros têm que procurar o escritório para a gente fazer um procedimento chamado habilitação de sucessores. Então, é instaurar um procedimento à parte para habilitar o sucessor do falecido no processo e só depois ser expedido o precatório. Então, ainda existem algumas pessoas, alguns credores que ainda não tiveram precatório expedido, que estão nessa situação. Agora, vamos voltar, né, à questão dos valores controversos. Então, quando a União e o IPE apresentaram essa tese de que de que os cálculos eles tinham que ser limitados até a data da impetração do mandado de segurança, que aconteceu em julho de 2020, até dezembro de 2003, o que é que a gente alega? A gente faz a defesa no seguinte sentido: olha, a gente tem que cumprir o título judicial. O que é que o título judicial fala? O título judicial ele foi fundamentado no princípio da isonomia. Os servidores da ativa devem, os proventos, né, de aposentadoria e de pensão daqueles que se aposentaram pelo regime da paridade deve ser igual ao valor da GCG recebido pelos servidores da ativa. O título judicial ficou dessa forma e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data da impetração do mandado de segurança, então, desde do ano 2000, até a data da efetiva implementação da GCG nesses proventos de aposentadoria e de pensão. Só que não houve esse efetivo implemento em dezembro de 2003. Por quê? O que aconteceu? Quando foi instituída a GCG, houve alterações legislativas no decorrer dos anos. E cada alteração, houve uma alteração também da previsão dos percentuais, que seria para o servidor da ativa e do servidor da inativa. Então, na realidade dos fatos, a administração pública nunca cumpriu o princípio da isonomia, nunca cumpriu a paridade remuneratória. Porque aí a GCG foi extinta em 2008, e enquanto houve a sua existência, sempre existiu diferença entre pagamento para servidor da ativa e pagamento para servidor da inativa. Como que ficou essa diferença? Desde a GCG ela foi criada, ela começou a ser paga em julho de 2000. De julho de 2000 a fevereiro de 2001, os servidores da ativa recebiam 25% a título de GCG sobre vencimento básico. O servidor da inativa, nada. No ano de 2001 até 2003, aí os servidores da ativa passaram a receber 50% e os inativos, nada. Em dezembro de 2003, aí os servidores inativos passaram a receber, mas passaram a receber 30% do valor pago de GCG aos servidores da ativa. E o dos servidores da ativa aumentou para 55%. Aí no ano de 2004 até 2005, a GCG dos ativos foi para 77,5% e dos inativos manteve nos 30% do valor pago aos servidores da ativa. Aí, em 2005, os servidores da ativa passaram a receber 100%, os inativos continuaram nos 30%. De 2006 a 2008, da ativa 100% e os inativos passou para 50%. E a partir de junho de 2008, a GCG foi extinta. Então, os nossos cálculos, os cálculos dos credores, ele vai pegar todo esse período.
da data da impetração do mandado de segurança, que vai de julho de 2000, até 1 de junho de 2008, que é a data da extinção da GCG. Os nossos cálculos pegam todo esse período. Já o cálculo do IPEA e da União, ele vai até novembro de 2003, porque como em dezembro de 2003 eles alegam que houve a implementação da GCG nos proventos, então eles alegam que o título executivo se encerraria aí. Então a gente tem uma diferença de mais ou menos 5 anos de conta. Esses são os valores controversos, o que eles chamam de excesso de execução. Como é que está o panorama jurídico dessa situação? Todos os 26 grupos já tiveram decisão em relação a essa evolução dos percentuais ao longo desses anos. Dos 26 grupos, a 22ª Vara já se manifestou em todos. Nós temos 20 decisões favoráveis à evolução dos percentuais e 6 contrárias. Aí vocês me perguntam, mas é o mesmo juiz decidindo? É o mesmo juízo? É o mesmo juízo, porque ele mudou de ideia ao longo do tempo. Ele começou entendendo que a tese da União estava correta, depois ele voltou atrás, entendeu que a nossa tese estava correta, aí no meio do caminho ele reformou o entendimento dele, e por fim, o entendimento dele que está prevalecendo, que prevaleceu na maior parte dos grupos, né, de 20 grupos de 26, no sentido de que a nossa tese está correta, que as contas têm que ir até junho de 2008 mesmo. Esses processos, eles já estão para ser, são em grau de recurso, né, para serem decididos pelo TRF1, seja por meio de agravo de instrumento, seja por meio de apelação. Uma questão técnica, só informação técnica. Por que 2 tipos de recurso? Porque teve decisões que o juiz já decidiu a respeito da evolução dos percentuais por meio de sentença, então sentença cabe apelação. E teve outros que ele decidiu a questão da evolução por meio de decisão interlocutória sem definir os valores. Aí, nesse caso, cabe agravo de instrumento. A gente tem tanto agravo como apelação para ser definida pelo TRF1. Desses 26 grupos, eu já tenho trânsito em julgado em 2 grupos, tá? Em um grupo, que é o grupo 15, a demanda chegou no TRF, mas eles não chegaram a levantar essa tese de excesso de execução, ficaram mais na tese da ilegitimidade passiva. E eu tenho um outro processo que já transitou em julgado, que esse outro processo foi avisado tão somente para uma pessoa, esse também já transitou em julgado, acolhendo, né, a nossa tese, né, das contas até junho de 2008, e esse não acabou nem tendo recurso. E, então, assim, a gente ainda está pendente, né, 24 grupos de embargos à execução ainda está na pendência do trânsito em julgado. E, havendo trânsito em julgado, desses outros processos, que a gente acredita que vai prevalecer a nossa tese, até porque o título judicial, né, que fez a coisa julgada, ele foi baseado no princípio da isonomia, na necessidade de ser observada essa paridade nunca existiu, enquanto a GCG vigorou, nunca existiu paridade, os ativos recebiam um percentual e os inativos outro, e então a gente acredita muito nessa tese, e o nosso objetivo agora é trabalhar no TRF1, né, para fazer com que esses processos sejam julgados, inclusive, né, o nosso objetivo é pleitear junto ao desembargador o julgamento em bloco desses processos. Os processos que já estão maduros para julgamento, e como o TRF1 já tem um entendimento firmado, não só nesse processo, mas existem outros processos também da GCG que também trata sobre essa evolução dos percentuais, esse tratamento não isonômico entre ativos e inativos que se aposentaram pelo regime da paridade, a gente acredita que tem boas chances de tirar esse processo da ordem cronológica para fazer com que eles sejam julgados em bloco, o que para o tribunal seria ótimo, porque existem vários processos, vários recursos pendentes de julgamento, eles iriam se livrar em uma tacada só de vários recursos. E falando um pouquinho sobre a questão de valores, não vou falar valor de ninguém especificamente, pode ficar tranquilo, mas a gente estava fazendo uma continha e a gente observou que está dando, em média, do valor do controverso, 50% do valor que foi executado, ou seja, a mesma coisa que foi recebido a título de precatório em controvérsia. Para algumas pessoas, o valor é mais reduzido, tem gente aí que chega a 10%, 15%, mas tem gente que o valor, né,
dessa diferença chega até a 85% de diferença, né? Ou seja, um valor muito expressivo. Nesses grupos de execução, são 499 credores. Desses 492, desses 492, teve para 13 pessoas, a União reconheceu o valor total. Então, essas 13 pessoas não têm mais direito à controvérsia, porque não existe controvérsia para elas. Mas para 12 pessoas, a União não reconheceu ser devido a nenhum valor. Então, todo o valor ficou lá a título de valor controverso. Então, precisa aguardar o trânsito julgado dos embargos de execução para haver o levantamento desses valores. E do grupo 15, né, os beneficiários do grupo 15, como já houve o trânsito em julgado, eles já tiveram um precatório dos valores controversos expedidos. Uma dúvida que chega aqui no nosso escritório, muito, é o seguinte: por que só até junho de 2008? Por que não avançar nos meses seguintes? Por quê? Porque a GCG ela foi extinta a partir de julho de 2008. Quando a GCG é extinta, o que acontece? Os titulares dos cargos de analista e técnico passaram a receber subsídio. E o subsídio, ela absorveu a parcela do GCG. Então, quando esses titulares, esses aposentados que ocupavam cargo de analista e técnico, a partir de 1º de julho, passaram a receber subsídio, o valor do subsídio deles era igual ao valor do subsídio dos servidores da ativa. Então, assim, não houve mais diferença remuneratória para eles, porque eles passaram a receber exatamente a mesma coisa. Quando houve o pagamento do subsídio, é o mesmo subsídio do servidor da ativa para o servidor da inativa. Então, como não teve diferença, então, a partir de julho de 2008, quem era analista e técnico aposentado e seus pensionistas não teve mais diferença remuneratória. Mas, para os titulares dos cargos de nível superior e intermediário, a diferença permaneceu. Por que a diferença permaneceu? Porque a previsão foi a seguinte, que os servidores da ativa, até que fosse regulamentada o GDA e PEA, que para esses servidores eles não recebem subsídio, eles recebem vencimento básico, mas GDA e PEA. E o GDA e PEA é composto de 100 pontos, 20 pontos de avaliação individual e 80 pontos de avaliação institucional. Mas até que fosse implementada a avaliação individual, foi previsto que os servidores da ativa receberiam os mesmos valores do último percentual de GCG recebido, que quanto que era? Era 100%. Mas para os inativos, a legislação previu que eles só receberiam 50%. Então, continuou com a diferença. Como continuou com a diferença, a FIPE entrou com a nova demanda coletiva, para que não houvesse essa diferença. Essa demanda coletiva, ela já foi julgada favorável, condenando o IPEA a pagar a GDA IPEA no percentual máximo para os servidores aposentados pelo regime da paridade, até a data da regulamentação da GDA IPEA com a instituição das avaliações individuais, e a partir daí no percentual de 80 pontos. Então, assim, se você está nessa demanda da GCG, é titular desses cargos de nível intermediário e superior do quadro em extinção, tem essa outra ação coletiva que ela ainda está pendente de trânsito em julgado, ela está em fase de recurso no TRF1. Então, gostaria de dar esse aviso, porque essa é uma dúvida assim, muito frequente que a gente recebe aqui no escritório. E ainda tratando sobre os desdobramentos da GCG, o que acontece ao longo dos últimos anos? Existe um entendimento firmado tanto no STF como no STJ de que não deve incidir imposto de renda sobre juros de mora pago por atraso no pagamento de verba remuneratória. E essas diferenças da GCG, elas são classificadas como verba remuneratória. Acontece que o TRF1 não tem feito essa separação do que é valor principal atualizado e do que é juros de mora, e não passa essa informação para os bancos que fazem o pagamento dos precatórios. Com isso, quando os bancos fazem a retenção do imposto de renda, eles colocam na base de cálculo o valor dos juros de mora. E isso dá uma diferença muito grande a título de imposto de renda. Então, vou dar um exemplo aqui. Um precatório que seja no valor de, por exemplo, 720 mil. E que desses 720 mil seja composto de juros de mora na ordem de 260 mil. O imposto de renda, ele não deve, ao invés de incidir sobre 720, ele tem que incidir sobre 460.
E aí, como eles não fazem essa conta correta, eles, às vezes, eles recolhem o imposto de renda mais do que o dobro do que era devido. Nessa conta específica, se o resultado do imposto de renda retido, ele vai dar mais ou menos uns 120 mil, quando o correto seria 48 mil. Isso vai dar uma diferença de mais de 70 mil reais. Muitas pessoas já procuraram a gente, né, trazendo esses comprovantes de recolhimento, né, de resgate de precatório federal, que a gente apura exatamente isso, né, que realmente não foi segregado o valor principal de juros de mora e o valor do imposto de retido é muito elevado. Nesses casos, o que foi que a gente começou a fazer? Em primeiro lugar, a gente tentou, na 22ª Vara Federal, pedir que fosse expedido fosse devolvido essa diferença do imposto de renda retida maior. Mas o juiz da 22ª, ele entende que ele não tem competência para decidir sobre isso. Ele entende que o credor que teve descontado imposto de renda maior tem que entrar com uma ação judicial chamada repetição do indébito. E assim a gente começou a fazer, a gente começou a ajuizar ações de repetição do indébito para pedir essa diferença do imposto retido maior. E aí a gente teve o seguinte cenário de insegurança jurídica mesmo. A gente já teve a ação julgada procedente, que a pessoa, inclusive, já teve precatório expedido para receber o valor dessa diferença de imposto retida maior. A gente já teve sentença em que o juiz extinguiu o nosso processo, porque ele argumenta que a competência é da 22ª Vara, porque ele é o juiz gestor do precatório, então qualquer problema relacionado ao precatório, quem tem que resolver é ele. Inclusive, a gente levou essa decisão para o juízo da 22ª Vara, pedindo para que ele reconsidere o entendimento dele, mas isso não aconteceu. E já tivemos decisão extinguindo o processo, entendendo que, primeiro, deve ser feito o requerimento administrativo. E, inclusive, um juiz colocou numa sentença que ele deveria ser feito por meio do ajuste de imposto de renda. Já tivemos pessoas que tentaram fazer isso através do ajuste de imposto de renda. Só que qual é o grande problema quando você faz isso através do ajuste de imposto de renda? Cair na malha fina. Porque você vai informar, né, no campo lá de valores recebidos, né, você vai informar no campo do rendimento recebido acumuladamente o valor do principal, vai informar o valor dos juros de mora, e aí o próprio sistema da Receita Federal ele faz o cálculo do imposto que deveria ter sido retido. Só que a instituição que faz o pagamento, ou a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, informa dados diferentes, porque eles não informam esse valor de juros de mora. E com isso dá divergência na declaração do imposto de renda e a pessoa vai cair na malha fina. Para tentar resolver esse problema, o que é que a gente, enquanto escritório, está fazendo? Qual a estratégia que a gente está adotando? A gente está, como a gente já teve sentença, né, favorável, então, inclusive com expedição de precatório, para aquelas pessoas que o valor não supera o teto de 60 salários mínimos, a gente está sugerindo tentar fazer a primeira tentativa do pedido judicial pelo juizado especial, porque ele é mais célere. Então, assim, só retomando, a gente está orientando a juizar a demanda no juizado especial, por conta da celeridade, para verificar se o juiz vai ou não enfrentar, ou se a pessoa já quiser, a gente está também fazendo um requerimento direto na Receita Federal. Então, a gente pega uma procuração específica do ECAC, do credor, e a gente abre um processo junto à Receita, em que a gente faz todas essas contas e elabora uma petição, né, para explicar essa questão de que não dá, não foi feito o ajuste via declaração de imposto de renda para que a pessoa não caia na malha fina, tendo em vista que o banco não passa essas informações do juros de mora, que é devido, e a gente está fazendo isso via processo administrativo. A gente ainda não teve nenhum resultado, até porque esses processos administrativos demoram muito, e por isso da nossa tentativa de primeiro ajuizar pelo juizado especial, porque costuma ser mais rápido. Então, gostaria de deixar o aviso dessa situação, se vocês ainda não procuraram o nosso escritório, para tratar sobre essa questão do desconto maior dos juros de mora, do imposto de renda sobre juros de mora. Então, peço que entre em contato com a FIPE, com o nosso escritório, para que a gente possa avaliar a sua situação. E para você que ainda tem valores a receber, né, que é grande parte dos credores da GCG, também dá esse aviso, né, da necessidade de que o nosso escritório está atuando e o nosso objetivo é realmente imprimir celeridade nesses embargos à execução,
para que haja um julgamento mais rápido possível no TRF, desses recursos que existem, né, para discutir essa questão da evolução dos percentuais. E é isso, eu encerro a minha fala, mas estou aberta para discutir com vocês e para tirar dúvidas. Obrigado, doutora Juliana. Obrigado pela excelente explanação. Às vezes pode parecer, inclusive, confuso, muita informação, muitos recursos, Informação. até para a gente que é da área, né? São muitos desdobramentos, mas agradeço imensamente, pela explanação. E no conjunto da ópera, né? A gente espera que esses embargos de execução sejam julgados aí o mais rápido possível, para que os nossos associados e associados é, enfim, venham a receber esses valores controversos que já lutaram há tanto tempo, um processo que já dura 24 anos e que são valores mais do que merecidos. Então, vamos abrir agora para as perguntas, pessoal. Se alguém tiver pergunta, quiser levantar a mão, se quiser mandar aqui no chat, a gente está à disposição. Não temos perguntas no chat. Algum dos presentes gostaria de fazer alguma pergunta, a doutora Juliana e ao doutor Vanter? De toda forma, a gente deixou aqui no chat o contato de WhatsApp da FPEA, deixamos também o e-mail do Vanter para que as dúvidas possam ser enviadas por e-mail também. Doutora Juliana, chegou uma pergunta agora, o controverso de quem ficou com o Torreão. É a pergunta da Maria Pedrinha. Então, a gente não pode responder pelo outro advogado, né? Eu só posso responder pelos clientes que a gente tem procuração, né? Procuração nos autos para atuar. Então, assim, a nossa atuação, a atuação do advogado, ela é para o cliente, né? Que efetivamente contrata a gente, né? A gente tem poderes para representar. Do que eu falei da questão do controverso, da nossa atuação no TRF1, infelizmente a gente não pode representar quem está com o doutor Torreão, aí a senhora teria que verificar junto com ele. Eu só complementando, doutora Juliana, claro que a doutora Juliana responde pelos clientes, enfim, pelos associados que estão com o Fonseca de Mello e Brito, e alguns associados, como a senhora Maria questionou, estão aí com o Torreão Brás, tem associado que está com outro escritório, enfim, escritórios que sequer fizeram parte do jurídico da FIPEA em algum momento. Então, aqueles associados que têm dúvidas, que estejam com o Torreão Brás, enfim, podem entrar em contato direto com o escritório, mas também podem entrar em contato conosco da FIPE, que a gente sempre faz essa interlocução, tira eventuais dúvidas, enfim. Mas acho que a ideia da live de contemplar os casos mais gerais, né, fazer enfim, passar esse histórico da ação, acho que isso foi muito bem contemplada. E a gente fica à disposição para tirar outras dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone, e eventualmente também, caso associados queiram pensar em mudar a representação processual, queiram entrar em contato para saber situações desse tipo, a gente está à disposição também. Ó, Ana Paula pergunta: sobre o julgamento dos controversos, requer ainda procedimentos ou já estão para a sentença? Então, em relação o julgamento dos controversos, a discussão maior agora ela está no TRF1, porque o juízo da 22ª, ele já se manifestou sobre a evolução dos percentuais em todos os processos. Então, o nosso trabalho agora, ele é mais em sede recursal. E aí, eu não queria entrar muito nessa diferença entre decisão interlocutória e sentença, porque acho que fica um pouco confuso, né? É muita tecnicidade. Mas eu vou, como teve a pergunta, eu vou falar. Nem todos os processos já teve sentença, porque alguns, o que acontece? O juiz definiu os percentuais em decisão interlocutória, e aí nessa decisão interlocutória que coube aquele outro recurso que eu falei para vocês, que é o agravo do instrumento. Então, já existe recurso para todos os grupos do processo no TRF1. Alguns recursos são chamados de agravo de instrumento e outros apelação. Apelação para quando o juiz já sentencia. E agravo de instrumento quando é decisão interlocutória. Isso aí é uma decisão do próprio juiz. Alguns ele já preferiu sentenciar logo, quando ele sentencia logo, ele já coloca os valores que são ali calculados pela contadoria. E outros, ao invés de ele já sentenciar, definindo valores, etc., ele simplesmente fez uma decisão dizendo os parâmetros. Olha, o parâmetro que você vai seguir é a contagem dos cálculos até tal data. Então,
E aí, essa decisão, que ele não define valores, é chamada decisão interlocutória, cabe recurso de agravo de instrumento. Esses recursos estão no TRF1. Olha, o senhor Marcelo perguntou: Bom dia, gostaria de saber se eu fico junto ao doutor Walter ou ao escritório do Fonseca sobre a questão da ação coletiva e da habilitação de herdeiros, já que o precatório está previsto para o ano que vem. Bom, senhor Marcelo, o senhor pode mandar mensagem tanto para mim quanto direto para o escritório também. Tô, enfim, lembro de já ter conversado com o senhor algumas vezes, estou um pouco ciente do processo, lembro que um pouquinho, mas tanto eu quanto a doutora Juliana, tanto a FPE quanto o escritório Fonseca de Melo e Brito, estão à disposição para tirar eventuais dúvidas. Se o senhor quiser concentrar na FPE, o senhor sabe qual é o WhatsApp, também sabe o telefone, está aqui no chat, o senhor pode entrar em contato para dúvidas mais pontuais. Doutora Juliana, se quiser complementar. É isso mesmo, a questão da habilitação dos herdeiros, né? Ela se faz necessária quando existe um falecimento no curso do processo, e o procedimento estabelecido pela 22ª Vara é fazer um processo apartado, distribuir por dependência a execução inicial, e nesse caso, né, é uma exceção, o precatório, ao invés de ser expedido no próprio processo, no próprio cumprimento de sentença, ele está sendo expedido nos processos de habilitação. O precatório pode ficar ou em nome do espólio, ou em nome ou o nome do administrador ou do inventariante, com incidente de bloqueio, ou se já tiver havido a partilha, né, o precatório vai ficar em nome de cada um dos herdeiros, de acordo com o plano de partilha. E não havendo mais dúvidas e perguntas, a gente encerra aqui a nossa live acerca dos valores controversos da GCG, agradecendo ao escritório Fonseca de Melo e Brito, na figura da doutora Juliana Brito. Agradeço também ao Vanter, a nossa equipe do jurídico, e seguimos à disposição nos telefones de contato da FIPEA, tanto pelo WhatsApp, e-mail e número geral também, que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Tá bom, doutora Juliana? Muito obrigada. Uma ótima semana a todos. A gente tem só mais uma pergunta. Juros de mora diz respeito às parcelas incontroversas quanto ao ECAC? Essa questão dos juros de mora, que eu estou colocando para vocês, ela tem e a relação com parcelas incontroversas, né? Aqueles que receberam precatório dos valores incontroversos, e aí eu vou ter um grupo que já recebeu dos valores controversos também, que é o grupo 15, né, que já transitou em julgado. Quando vocês verificarem o ofício de depósito de precatório, o que acontece? O TRF ele discrimina o que é valor principal e o que é de juros de mora. Quando vocês fazem a comparação desses dados, desses valores que são depositados, com o comprovante de resgate de precatório, o que a gente observa é que a Caixa Econômica e o Banco Federal está colocando como base de cálculo do imposto de renda o valor total depositado pela União, pela IPEA. Eles não estão colocando o valor só do valor principal. E com isso está incidindo imposto de renda retido na fonte em valor maior do que o devido. Então, essa é a relação dos juros de mora com o imposto de renda, porque existe o entendimento do STJ e do STF, já afirmado em sede de recurso repetitivo, que não pode incidir imposto de renda sobre juros de mora. Imposto de renda só deve incidir sobre o valor principal atualizado. E aí, então, a gente faz essas contas, né, de quanto que foi no imposto de renda retido e quanto era o valor correto, e aí a gente tem que fazer o pedido dessa restituição do imposto de renda retida maior. É A isso, Andressa então. perguntou, a Andressa perguntou como proceder para receber essa diferença já retida do imposto de renda. Temos algumas opções. Como eu disse, primeiro a gente fez o pedido na 22ª, porque ele é o juiz gestor do precatório, mas ele se declarou incompetente para decidir sobre essa questão. E determinou que os credores que tiverem imposto de renda retidos na maior ingressassem com demanda judicial chamada de repetição do indébito. Assim a gente começou a fazer. Como, depois que a gente começou a juizar essas ações, teve divergência de entendimento, alguns juízes passaram a entender que deveria primeiro ser realizado um requerimento administrativo, outro entendeu que a competência era da 22ª, e outro já julgou procedente, nós já temos demandas julgadas procedentes. A gente está orientando da seguinte forma: se a diferença não passar de 60 salários mínimos, vamos tentar primeiro entrar pelo juizado especial, que o trâmite é mais rápido. Mas, se a diferença for superior, ou então se a gente já tiver tentado o procedimento, tentar entrar com processo judicial e o juiz entendeu que primeiro deveria fazer o requerimento administrativo, aí a gente faz um requerimento administrativo na Receita Federal via portal do ECAC. Para a gente, enquanto escritório, fazer isso, a gente precisa de uma procuração
que a própria pessoa entre no portal do ECAC, faça uma procuração eletrônica para a gente conseguir abrir esse processo administrativo. Mas se você tiver interesse, não se preocupe, porque a gente vai explicar todo o passo a passo para emitir essa procuração, né, junto ao ECAC para entrar com um processo administrativo. E, lembrando, se o valor for inferior a 60 salários mínimos, eu ainda acho que vale a pena a gente tentar o requerimento no juizado especial em razão da celeridade do trâmite, a gente tem uma resposta mais rápida. Tem uma pergunta aqui da Dona Ivone. Dona Ivone, como é um caso mais específico, né? Um caso concreto da senhora, eu falo com a senhora pelo WhatsApp, por telefone, Ah, pode ser, para a gente tratar um caso mais mas- específico da senhora. o caso dela, ela vai receber, o precatório está previsto para o ano que vem, Walter. Ah, perfeito, né? Está previsto para 2025, então o valor como caiu, né, felizmente, essa questão da limitação ao teto de gastos, né, a previsão é que o valor seja pago, os precatórios que estão previstos para o orçamento de 2025, a União tem até 31 de dezembro de 2025 para fazer o pagamento. A gente não tem como precisar data de pagamento, porque eles têm esse período de graça, né, eles têm a liberdade de efetuar o pagamento de precatório em qualquer mês do exercício de 2025. Entre janeiro e dezembro, eles têm para fazer esse pagamento. A gente, infelizmente, não tem como precisar mesmo, né? Porque isso vai depender do interesse da União. Perfeito, então. Então, mais uma vez, obrigada, doutora Juliana, obrigada, equipe do Jurídico da FIPE, e obrigada aos nossos associados participantes da live. Lembrando que ela vai ficar gravada e tão logo seja disponibilizada no nosso canal do YouTube, informaremos por e-mail a todos. O restante que se refere, dona Miosortes, é o que foi tratado aqui na live inteira. Caso a senhora não tenha visto, a gente vai disponibilizar, como eu falei, e aí a senhora também, em dúvidas, a gente está à disposição em todos os canais de comunicação da FIPEM. Agradeço a presença de todos, um ótimo dia e uma boa semana. Eu gostaria também de agradecer a todos, me colocar à disposição. Se você não é representado pelo nosso escritório, mas gostaria de ser, quer conhecer o nosso escritório, nossa sede aqui é em Brasília, mas se você não mora aqui em Brasília, pode entrar em contato com a gente pode fazer atendimento por telefone, por videoconferência. A gente está à disposição de todos os filiados da FIPEA, né, para resolver, né, esse problema. É um processo que já perdura desde 2000, então nós estamos empenhados para conseguir, né, levar esses processos adiante para que já haja, né, esse rápido julgamento no TRF1 e a gente consiga encerrar, né, essa fase dos valores controversos, né, para que, com fé em Deus, seja expedido esse precatório da diferença. E agradecer a todos, né, e mais uma vez me colocar à disposição para qualquer dúvida. Pessoal, eu queria agradecer também a participação de todos e todas e dizer que nós aqui da parte interna, do jurídico interno da FIPE, estamos à disposição pelos contatos, pelos canais da FIPE, para tirar qualquer dúvida. Vocês têm canal aberto e livre conosco, então não hesitem em usar WhatsApp, ligações, e-mail, enfim, estamos aqui disponíveis, assim como a doutora Juliana, para resolver isso o mais rápido possível, para que todos os nossos associados e associadas possam gozar desse direito que há muito tempo já vem sendo tolhido.